Não apareceu não, dessa vez. Estamos lá? Olá, bom dia, né? Eu sou Gelásio, né? Estamos aqui hoje num dia assim, mais que especial, né? Numa sexta-feira, num horário também diferente, às 9 da manhã. Ontem divulgamos bastante para o público esta live de hoje, porque a gente está aqui sempre, né, falando, o corretor ele fala muito em segurança, o corretor ele fala muito em proteção, né? E eu venho e seguirei aqui em outras datas com temas técnicos do segmento. Mas temos um mês especial, temos o Outubro Rosa, temos adiante aí o Novembro Azul, né? Então, eu estou aqui hoje, primeiro, diante de um grande profissional médico, e quero homenagear este médico chamado Raimundo Pinheiro, um profissional que é um cidadão especial, um profissional especial, um pai especial, um esposo especial, né? E escolher um médico que é exemplo é muito bom para homenagear o Dia do Médico, né? Mas principalmente hoje falar sobre, né, o cidadão, sobre principalmente a cidadã, né? A cidadã mulher, né? O quanto a gente hoje não tem que somente se vestir de rosa, né? O quanto a gente tem que ser um cidadão, né, para fazer coisas novas, melhores. Portanto, você cliente, você empresário, você corretor, você parceiro, né? Nós estamos aqui para conversar sobre cuidados com a saúde e prevenção, ok? Portanto, Raimundo, seja muito bem-vindo, né? Dê um bom dia aqui para a turma, para a gente começar a bater um papo. Bom dia, pessoal. É com muito prazer e orgulho que eu atendi a convocação chamada do meu amigo Gelásio. E o tema hoje aqui é discutir, mais do que saúde, eu diria, é o bem-estar da pessoa no percurso sobre a Terra, como dizia Platão. E partindo da máxima assim, ninguém vem à Terra ou sai dela sem passar pela figura de um médico, hoje, nos dias de hoje. E esse é o objetivo hoje aqui, da gente fazer um encontro e trocar conhecimentos. Porque o médico é portador de conhecimento, de um conhecimento técnico específico, mas o que vale muito mais do que o conhecimento técnico é o conhecimento pessoal, o conhecimento de si mesmo. Não é à toa que Einstein dizia que o maior conhecimento que uma pessoa pode ter é a intuição. Ou seja, é o conhecimento de si mesmo. Isso é muito mais importante do que qualquer conhecimento adquirido. Ok, Raimundo, tá? Gente, olha, tá? Além de tudo que falei do meu amigo Raimundo, ele é um escritor. Quantos livros, Raimundo? 9. 9 livros, né? Inclusive eu tenho orgulho de ter um deles aqui, né? Para vocês aqui, ó. Um livro sobre hábitos alimentares, né? Que eu tenho, inclusive, né? Uma dedicatória, viu, gente? Ó, tá? Ao amigo Gelásio, que trabalha amigo, um abraço, tá? E quando eu vi esse livro, eu disse, poxa, Raimundo, tá? A gente precisa ter hábitos melhores, e a gente tem que ser exemplo. Eu dizia para a Júlia aqui, tá? Raimundo é exemplo. E na discussão aqui, que a gente sempre faz a prévia, o que muda? Como é que as pessoas começam a entender que ela precisa, mas que na verdade, como é que ela dá o primeiro passo? Qual é o primeiro passo para que uma pessoa tenha cuidados com a sua saúde? A gente, antes de responder, entrar no mérito da pergunta, nós temos que fazer a seguinte divisão. O ser humano hoje, o brasileiro hoje, tem uma expectativa de vida de 70 anos. Nesses 70 anos, vamos dividir isso de 1 a 18, que envolve a infância e a adolescência. Depois vamos pegar a população economicamente ativa, que é de 18 a 65 anos, e após os 65, que é a terceira idade. Cada uma dessas fases da vida tem um relacionamento diferente com a vida e com o mundo. Então vamos se fixar aqui na população economicamente ativa de 18 a 65 anos. Em tese, esse pessoal está trabalhando. Está dentro das empresas ou empresariando o seu próprio serviço. Aí, a gente pega hoje o segundo maior problema de qualquer empresa brasileira é a saúde. O primeiro é a folha de pagamento.
o segundo maior problema de qualquer empresa brasileira é saúde. E a saúde, leia-se, atestado médico, ou seja, absenteísmo, ou o custo do plano de saúde quando a empresa tem o plano de Tem saúde. o plano de saúde. Como é que você muda isso? Você muda com Outubro Rosa, com Novembro Azul, ou com Setembro Amarelo? Essas campanhas têm o poder de mobilização, mas elas não têm o poder de motivação. Porque motivação mesmo, eu vou mudar, Mas como é que é essa coisa? eu quero mudar, isso é uma decisão interna, pessoal. Do cidadão? Do cidadão. Então, por exemplo, vou colocar aqui assim. Existem 7 regras hoje no mundo inteiro na área da saúde, trabalha com o que se chama de autocuidado. Então, primeira regra do autocuidado, informe-se sobre sua saúde. E a segunda, conhece a si mesmo. Conheça a ti mesmo. Como é que você vai conhecer a ti mesmo se você não tem a motivação para conhecer? Você consegue conhecer a si mesmo por um decreto? Ou porque teve uma campanha de um setembro, de um mês, de uma cor qualquer? Você só conhece a si mesmo quando você conversa com si mesmo, quando você olha para si mesmo, e quando você, como dizem algumas músicas, eu lembrei agora de uma delas de Gil, eu lembrei de Gil, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que entrar no quarto, apagar a luz, fechar, falar baixinho. Então, é a mesma coisa, falar com Deus é falar com si mesmo também, né? Então, assim, a primeira observação que a gente tem é que a decisão de partir para um caminho da saúde ou da doença é um caminho pessoal, é uma decisão pessoal. Agora sim, né, eu repito que eu te vejo sempre na praia, te vejo andando e tal. E você é um cidadão que já fumou, né? O que ele fez mudar? O que ele fez, se eu vou deixar de fumar, eu vou andar na praia todo dia? O que fez com que o cidadão Raimundo Pinheiro fizesse isso? Eu ando há 25 ou 30 anos, eu ando 5 km por dia. Né? E durante uns 20 anos eu fumava 2, 3 cigarros por dia. Primeiro, o fato de ser médico, que hoje não combina. Médico tem que ser um cidadão que dá exemplo. Não tem como você, médico, ser médico e fumar. É um descrédito total. Né? O segundo, a medida que você vai tendo. E aí é um bom exemplo, isso é um bom exemplo que eu estou falando. O cigarro hoje, ele é o primeiro fator estatisticamente relacionado com o câncer de pulmão. E a gente sabe disso, desde que estuda na escola. Mas esta motivação só veio a mim depois que o mundo, e hoje o mundo todo é antitabágico. O Brasil, quando eu me formei em medicina, 44% da população brasileira fumava. Eu me formei em 76, eu tenho 44 anos de formado. 41 anos de formado. O Brasil, há 41 anos atrás, 44% da população brasileira fumava. Hoje é 14%. E ninguém fazia muita atividade física. E você cita aqui sobre os cuidados, sobre a importância da atividade física. Como é que é isso? O senhor tem que chega no outro dia amanhã, não vai nem para o médico, já vai sair andando. Como é que o cara tem que fazer para começar a fazer uma atividade física? Primeiro vamos definir o que é atividade física, porque carteiro tem atividade física. Então, é verdade. Atividade física é qualquer prática equivalente a andar ou caminhar ou correr 3 km por dia. Então vamos usar isso como referência. Quem não gosta de andar pode nadar, pode pedalar, bicicleta, pode. Qualquer atividade física equivalente a caminhadas 3 km por dia é o suficiente para transformar você de um sedentário em um praticante de atividade física. A prática de uma atividade física, seja ela qual for, ela está relacionada à prevenção de 12 doenças. Nossa! 12, entre as quais as que mais adoecem e matam atualmente. Então, por exemplo, infarto agudo do miocárdio, AVC, câncer de colo, a questão da obesidade, o diabetes, a questão vascular, de varizes ou de acidente vascular cerebral.
Então, só para citar uma delas. Então, o fator mais importante hoje no acionar o gatilho das chamadas doenças crônicas é a caminhada. É a atividade física, que equivale a isso que eu falei aqui, de ou caminhar 3 km por dia, ou equivalente. No mínimo 4 vezes por dia. Se for 3, não resolve. Por semana. Por semana, desculpa. No mínimo 4 vezes por semana. Certo. Então esse cidadão que começou a praticar atividade física, mas ele é um cidadão que gosta muito de picanha, né? O cara chega, ele vai praticar física, ele vai comer demais, ele vai comer gordura, né? E aqui está seu livro, ó. Tá aí. Como é que ele vai mudar essa questão da alimentação? Como é que ele pode se transformar para ter hábitos alimentares melhores? Olha, saúde é equilíbrio. Doença é a perda desse equilíbrio. Essa é a definição de saúde humana. Toda vez que você perde o equilíbrio, você tem alguma mudança metabólica, mudança de metabolismo no seu corpo, que isso leva a uma doença com a persistência dessa mudança. Então, se você comer picanha todos os dias, de manhã, meio-dia, de noite, eu diria que no final de 365 dias você vai ter algum problema de saúde. Se você, partindo do ponto extremo agora, se você tomar chá de canela e caldo de galinha, e, canja de galinha, e também 365 dias no ano, você vai ter algum problema de saúde, porque o organismo vai sentir falta de alguns elementos químicos importantes. E precisa de um mix. Pronto. Então, eu responderia a sua pergunta assim. Não é o fato de ser vegetariano, ou ser carnívoro, ou ser isso, ou ser aquilo. É encontrar o ponto de equilíbrio de cada um. Isso é uma questão pessoal. Tem pessoas que não gostam de carne, não comem carne, não há nenhum problema. É possível um ser humano viver sem carne? Você não pode, o que não pode ser feito, por exemplo, comer o vegetal verde, só come vegetal verde, comer todo dia vegetal verde, manhã, meio-dia, de noite. E dizem que a comida tem que ser colorida, isso é frescura ou é uma coisa bacana? A comida, a alimentação, ela deve ser diversificada. Né? Você tem alimentos que tem, todo mundo sabe o que é carboidratos, gordura e proteína, e alimentos, os sais minerais. Esses são os 4 elementos conhecidos na Terra. Né? Se você, eu não estou falando aqui de alimento industrializado, porque hoje você tem suco de laranja, que tem cheiro de laranja, tem gosto de laranja, tem cor de laranja, mas não tem nada de laranja. É um produto químico qualquer. Me permita me interromper, que tem uma pergunta ali pra gente, né? Por favor, Júlia, faz a pergunta aí pra gente. A pergunta é minha mesmo. Ah, é? Eu queria saber se está comprovado que ter essa mudança de hábitos previne o câncer, previne a possibilidade de ter um câncer ou não. Já que a gente está falando do Outubro Rosa e do Novembro Azul, né? Essa relação de causa e efeito, ela é estatística. Não dá para fazer uma experiência com o ser humano de pegar uma pessoa, um grupo de 100 pessoas de um lado, um grupo de 100 pessoas do outro, e botar assim, essas 100 pessoas do grupo A vai comer só vegetal, e as 100 pessoas do grupo B vai comer só carne, e daqui a 10 anos vão ver quem tem mais câncer. Não dá para fazer essa pesquisa com o ser humano. Né? Você fazia isso com o animal. Até hoje, até com o animal está complicado fazer isso, né? Com as sociedades protetoras, e acho que é isso mesmo, já protege até os camundongos dos cachorros, que se fazia pesquisa com camundongo do cachorro. Então, a relação que você está perguntando, ela hoje é estatística. Então, por exemplo, um exemplo, quem tem o hábito de comer gordura saturada tem mais facilidade de comer colesterol, de aumentar o colesterol cérebro do sangue. Mas é com todo mundo? Não, vai depender também do potencial genético da pessoa. Tem gente que come carne todo dia, de manhã, meio de noite, e não tem colesterol. Mas quem tem o potencial genético de ter, tem que controlar a sua alimentação. Então, essa relação existe, sim. Agora, é uma relação estatística, não é relação de pesquisa científica. Então, você vai fazer em cima de um conceito estatístico apenas. E você falou do autoconhecimento, né? Eu lembrei do caso de Angelina Jolie, por exemplo, que ela foi fazer uma investigação lá, fez não sei que tipo de exame é aquele, mas ela descobriu que ela teria uma probabilidade muito grande
desenvolver o câncer de mama e por isso ela retirou, fez aquela cirurgia, né? O que é que você indica pra gente, réis mortais, que não somos que nem a Angelina Jolie, mas pra gente estar nessa busca do autoconhecimento? Como é que a gente pode fazer isso? Fazendo mais consulta? O que assim, Sérgio? A primeira coisa é você conhecer a sua genealogia, ou seja, conhecer o seu histórico familiar. Você é filha de um pai e de uma mãe. Eu não conheço seu pai e sua mãe, mas eu vou citar um exemplo hipotético, não vou falar de você. Então, você é filho, estou falando você, cara espectador. Você ouvinte. Você ouvinte. Você é filho de um pai e uma mãe. Esse pai e a mãe o pai tem 90 anos de idade, está vivo, nunca teve uma doença. Seu pai tem 90, sua mãe tem 85. Ambos estão vivos, não tem nenhuma doença. Você é um felizardo. Já começa por aí. Você é um felizardo. Você não tem pai diabético, não tem mãe diabética, não tem pai hipertensa, não tem mãe hipertensa, nenhum dos dois são obesos, nenhum dos dois teve câncer. Você é um felizardo. Então, isso já tem uma implicação genética. É completamente diferente de uma pessoa que tem um pai ou uma mãe, um dos dois, mas normalmente é o pai, que é a figura masculina, que morreu antes dos 45 anos de idade de ataque cardíaco. Você tem que ter cuidado. A morte precoce, que é a morte antes dos 45 anos, ou a morte súbita, que é aquela morte que ocorre em 24 horas, que a morte súbita que ocorre em 24 horas, ou é por infarto agudo do miocárdio, ou é por AVC ou embolia pulmonar. E isso tem uma conotação genética. Então eu estou pegando duas pessoas hipotéticas, não estou falando nem de você, Júlia, nem do meu amigo ouvinte. Duas pessoas hipotéticas, uma que tem uma história de um pai que morreu antes dos 45 anos de idade, de morte súbita, e a outra que tem as duas figuras parentais com mais de 90 anos, vivos e sadios. Então sua genética é diferente. Se você que tem um pai que morreu antes dos 45, você tem que ter cuidado com o seu hábito de vida. Você tem um potencial genético que você tem que administrar. Então, voltando à tua pergunta, existem alguns tipos de neoplasia de câncer. Neoplasia é câncer. Existem alguns tipos de câncer que são genéticos. Então, se você tem, no caso de mama, por exemplo, se você tem uma mãe que teve câncer de mama, a probabilidade, isso para alguns tipos, não são todos, a probabilidade de você vir até é grande. Se você tem uma mãe e as irmãs dessa mãe todas tiveram câncer de mama, a possibilidade, a probabilidade de você ter esse câncer é muito grande. Nossa, que interessante. Se você tem uma mãe e todas as irmãs que além de ter tido câncer de mama, tiveram uma idade até mais nova, o seu risco é muito maior. Aí o cuidado tem que ser maior. Pronto. Aí uma decisão muito pessoal e que não dá para generalizar. Não é porque uma atriz de cinema fez que todo mundo vai fazer. A decisão é muito pessoal. O que é que eu quero para mim? Eu vou passar e ficar indo de 6 meses para médico para poder fazer nessa tensão miserável que eu vou ficar e de fazer, ou eu vou arrancar as duas mãos, jogar fora e botar duas novas no lugar. Aí uma decisão pessoal. É de caso concreto. Aí, como você diz, nos Estados Unidos tudo é possível, desde quando a pessoa aceita. No Brasil ainda tem algumas questões de legislação que tem algumas implicações, mas essa pergunta sua levando para um caso concreto, ela é pessoal, depende de uma decisão. O que a atriz de cinema fez, tecnicamente está correta. Ela fez por uma decisão pessoal dela e do médico dela. Agora, e daí significa que todas as mulheres no mundo que têm a mesma condição vai fazer? Não. Isso é uma decisão pessoal. Então, assim, aproveitando esse gancho, e a gente estava no tema da alimentação, né, o que essa cidadã pode fazer? Ela vai 6 meses ao médico, ela vai fazer o autoexame, né? Como é que ela pode, então, no dia a dia, dentro de um Brasil, de uma cidade que tem poucos recursos para a medicina, que nem tem um plano de saúde, como é que ela pode fazer, então, para estar cuidando dessa alimentação diária, né? E já deixo outra pergunta pessoal aqui, né, que eu sempre fico preocupado, que hoje, como tomo café de manhã regular, eu almoço regular, mas de noite eu termino sempre. Como é que é essa questão da noite? Dorme pesado, sono? Eu queria que depois você falasse sobre isso. Para uma pessoa de 18 a 65 anos de idade,
existem 7 regras hoje, se você quer viver uma vida de equilíbrio, tem 7 regras hoje que se chama autocuidados. Primeira, informe-se sobre sua saúde. É essa a questão da história da sua família, do que é que sua família adoece, quais são as doenças que prevalecem na sua família. A família é pai, mãe, seus irmãos e principalmente tios, avós e tios. Né? Então, se você pegar só pai, mãe, avô e avó e os tios por parte de pai e de mãe, e você fizer um apanhado das doenças que essas pessoas, quem já morreu, morreu de quê, quem está vivo, quem é que tem quais doenças, só isso aí você já se situa. Então, esse é o primeiro autocuidado. Segundo, conheça a si mesmo. Né? Você tem que saber como é que você funciona, como é que você reage, o que é que ele faz bem, o que é que não lhe faz bem. Ah, eu só me sinto bem se eu tiver 10 horas de sono, 12 horas de sono. Não, para mim, com 4 horas de sono eu estou bem. Essas variáveis você tem que saber. Terceira regra, pratique uma atividade física. Já falamos sobre isso. Quarta regra, tenha uma alimentação saudável. O que é isso? Existem algumas regras que são genéricas. O que é alimentação saudável? A primeira delas, mais importante, você tem que ter no mínimo 4 refeições por dia. No mínimo. Você passa em torno você vai passar em torno de 16, 18 horas acordado, né? Nessas 16 ou 18 horas você tem que ter 4 refeições por dia. Não dá para você passar mais de 6 horas de uma alimentação boa. Porque o que acontece? O metabolismo, quando você passa mais de 6 horas, ele se altera, ele tem uma série de alterações que leva a propensão de ser mais gordo, ou diabético, o intervalo de mais de 6 horas entre uma refeição e outra. Então, vou dar um exemplo que na cidade de Salvador, 30%, um terço da população de Salvador, sai de casa sem comer nada pela manhã. Então, a última refeição que ele fez foi 7 horas da noite do dia anterior. Sai de casa sem comer nada de manhã, só vai almoçar meio-dia. Então, ele passa de 19 a meio-dia, ele passa 17 horas sem comer. Isso você mata qualquer corpo. Então pratique uma atividade, sim, então evite uma alimentação saudável. A primeira regra é essa, a questão da distribuição. Agora, essa questão minha, né? Me ajude aí. Eu quero de noite melhorar minha alimentação. Às vezes eu sinto que eu como demais, somente as carnes, aí eu vou dormir pesado, me sentindo mal. Como é que eu melhoro minha alimentação noturna? Fazendo isso que eu estou dizendo. Pegue tudo que você come durante o dia e divida em 4 refeições mais ou menos iguais. Para não chegar de noite assim com muita fome. Mais ou menos iguais, ou seja, a refeição onde você deve comer a maior quantidade de comida é a refeição da manhã. Eu diria assim, existe uma relação existe uma relação de peso, por exemplo, que é inversamente proporcional ao café da manhã. Se você pegar o indivíduo obeso, ele tem uma tendência a não comer nada noturno da manhã. Isso é estatístico, tá? Não estou falando especificamente de relação de causa e efeito. Isso é estatístico. É probabilidade. Então, a regra básica, a regra principal é assim: pegue tudo que você come. Você come 2 quilos, 2,5 kg de comida por dia, sei lá. Divida isso de 4 vezes. Claro que não precisa ser 4 refeições iguais. Mas a refeição da manhã, eu diria que é a mais importante. Né? Se você for almoçar 1 hora, às 11 horas da manhã, um lanche. Né? Se você for almoçar, se você tem que almoçar 11 horas, não precisa o lanche de hoje. Você almoça 11, mas você vai para a faculdade de noite, então você faz o lanche 5 horas da tarde. E essa associação, por exemplo, você, o que você faz de manhã? Você come para ir para a academia ou depois você volta da academia? A gente que vai para a academia sem comer. Como é que é essa questão? Você tem que ter uma alimentação, prévia. Se você vai praticar, você tem que comer um hidrato de carbono complexo, com alguma proteína e depois também da refeição a proteína. Isso um nutricionista pode orientar muito bem, mas você tem que ter uma coisa antes e o depois da academia. Isso tem que ter. Aí vem, seguindo aí essa a quinta regra, eu estou falando de autocuidados, são cuidados que você deve ter com você mesmo. A quinta regra é 20 riscos para a sua saúde. Todos eles. A partir do momento que você conhece a si mesmo, você começa a estudar sobre saúde, você começa a ouvir e assistir a iniciativas como essa da NUBS do Dr. Gelásio, você vai conhecendo coisas que você vai tomar decisão, o que é bom, o que é ruim, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O grupo de pessoas que tem, por exemplo, vou citar 2 exemplos. Os motoqueiros, que são um grupo de risco.
Eu estou querendo um grupo de risco. Agora, um grupo de risco para quê? Para acidente, não é para doença. Né? E as pessoas que têm, e os fumantes, por exemplo. Onde é que você vai esperar? Se você juntar um grupo de fumantes, você vai ter 10 vezes mais câncer nesse grupo do grupo de pessoas que não fumaram. Certo. E a sexta regra, tenha bons hábitos de higiene. Aqui também envolve tudo. Higiene, seja desde a higiene corpórea, né, até a higiene em relação ao hábito de vida geral. Né? Todos esses autocuidados que eu estou falando, eles devem ser feitos sem muito uso para um lado ou para o outro. Quando a gente fala de higiene aqui, por exemplo, uma pessoa que tem um hábito de tomar banho 4 vezes por dia, sei lá, vamos dizer assim, e a depender do sabonete que use, essa pessoa vai ter uma pele envelhecida. Porque mais precocemente. Por quê? Porque tira o próprio nutriente da pele, a própria gordura da pele, que serve para proteger a pele contra ventos, contra poeira, a pessoa tira. Agora, lavar a mão diz que é o segredo. Não, lava a mão. Esse é um hábito de higiene extremamente saudável. Né? E por último, use medicamentos Não se automedica. com muito cuidado, muito cuidado. Ah, não, eu só uso aspirina todo dia porque eu tenho dor de cabeça. Cuidado, aspirina pode dar uma erosão do estômago que dá vômito de sangue. Né? Ah, eu só uso um anti-inflamatório todo mês, 3, 4 vezes no mês porque eu tenho cólica menstrual. Tem que ter cuidado, o anti-inflamatório pode dar leucopenia, pode dar baixa de leucócitos. Né? Então, é bom você sempre estar consultando o profissional, o seu médico de sua confiança, para lhe orientar quanto às questões dos medicamentos auto-usados. Perfeito. Amundo, existe aí algo que eu quero explorar um pouco do seu talento, que é a questão da medicina do trabalho, né? A gente falou sobre a pessoa e existe os empresários que aqui estão nos ouvindo, né? Que precisam fazer e ter a consciência de que ele pode fazer mais para o seu trabalhador, né? Não só na contratação, principalmente no dia a dia, né? Que é o trabalho dos periódicos e tal. Comente um pouco da importância na resposta da produtividade, na resposta para o cidadão, dos seus hábitos de vida, né? Da gente trabalhar essa decisão de mudar, né? Eu quero mudar a gelagem, quero mudar todo mundo, quero que o empresário mude, quero que o corretor mude, né? Como é que é essa ação da medicina do trabalho ligada com a prevenção? Eu diria assim, empresário, qual é o seu ramo de atividade? Então, é indústria, é comércio, é prestação de serviço. Então, identifique primeiro o seu ramo de atividade. Depois, vá atrás de um concorrente seu, ou de alguns concorrentes seus, que sejam do mesmo ramo, e veja e compare você com essas empresas. Por exemplo, existem empresas hoje que adoecem mais os trabalhadores do que outras. Então, se você pegar hoje 2 empresas, ambas com mais ou menos com 100 empregados, vamos supor assim, e de um mesmo ramo de atividade, você tem 10 pessoas afastadas em uma empresa, e tem só uma pessoa afastada, que eu falo, em benefício previdenciário. Ou seja, com alguma doença ou acidente. Então, 2 empresas do mesmo ramo, com 100 empregados, uma tem 10 empregados, outra tem 1. Qual a diferença entre essas 2 empresas? Provavelmente é de gestão. Então, tem empresas que adoecem mais frequentemente seus trabalhadores do que outras. Qual é a diferença que existe? É a diferença de gestão. E a diferença de o que é essa gestão? É relacionamento entre a política empresarial e a comunidade de empregados. Esse é o fator hoje. Não é o fato de fazer. Claro, você tem que fazer periódico, isso é legal, essa é a lei. Mas existe uma relação hoje muito clara, muito específica entre a política empresarial, a política de gestão da empresa e adoecimento da comunidade de trabalhadores. Então, invista nisso. Faça trabalhos educativos, faça trabalhos sociais na sua empresa, estabeleça uma relação de ida e volta saudável. É como um relacionamento afetivo, de homem com homem, mulher com mulher, dependendo de sua tendência. É a mesma coisa. O relacionamento afetivo entre 2 seres humanos, seja ele qual for, ele é a base de qualquer sustentabilidade para a pessoa. A mesma coisa é no trabalho. O ambiente, o clima organizacional, ele é extremamente decisivo no que a gente estava conversando aqui no primeiro bloco da conversa, da motivação para o trabalhador, que é uma pessoa,
decidir pelo caminho da saúde e pelo caminho da doença. Raimundo, que fantástico essa correlação, onde você vai direto ao ponto do relacionamento com o questão-chave. E o relacionamento principal do cidadão, eu acho que é com ele mesmo, né? Tá? Então, assim, dentro desse foco da educação, esse cara andou de manhã, etc., já saiu correndo, querendo chegar no trabalho, tá? Ele está estressado, e a gente trabalhou essa questão do relacionamento aí. E aí, já chegando aqui, já para o final, infelizmente, o nosso tempo ele vai apertando, mas essa questão do estresse, né, desse cidadão, como é que ele pode, e como é que esse estresse influencia tanto, né? Porque aí, né, o cara se acidenta, é custo para a sociedade, esse comportamento explosivo, essa calma, essa explosão, emprego ou não, né? Como é que eu, né, vou trabalhar essa minha cabeça para poder enfrentar tudo isso? Tem a figura geométrica mais estável do mundo, da Terra, do mundo, é o triângulo. Né? A figura geométrica mais estável. O triângulo é equilátero, o triângulo que tem as três faces iguais, Não é à toa que até a religião, né, ela em geral ela adota também a figura triangular, Pai, Filho e Espírito Santo. A própria religião, que é um sustentáculo para o homem, tanto a religião de acreditar em alguma coisa como a religião de não acreditar, não deixa de ser religião. Então, baseado nessa premissa, eu diria assim, você está me perguntando sobre estresse. Uhum. Baseado nessa premissa, eu diria assim, existem três coisas que eu diria assim, se uma pessoa tiver essas três coisas que eu vou falar, três variáveis, dificilmente ele vai ser uma pessoa estressada. Primeiro, conheça a ti mesmo. O indivíduo que conhece a si mesmo, que sabe o que é bom para si, o que é ruim para si, já sai na frente. Depois, a pessoa que tem uma relação afetiva com um semelhante, pode ser um parceiro, uma parceira, ou seja, o ser humano não nasceu para viver sozinho. O ser humano, ele é gregário. O ser humano só sabe viver com o seu semelhante. Então, o ser humano que tem uma relação saudável com outro ser humano, e na questão, estou falando da questão da afetividade, ele já tem aí 75% de chance de não ter estresse. E a relação dele no ambiente de trabalho. O ser humano que tem essas três variáveis saudáveis, ele não vai ser um ser humano estressado. Então, o estresse ele ocorre sempre motivado por algo. Então, por exemplo, se você vai atravessar uma rua, aquele momento que você está olhando para um lado para o outro, você atravessa, não, aquilo é um estresse. Claro, só que é uma coisa muito pontual. Né? Imagine se você viver as 24 horas do dia com aquele estresse daquele momento que você vai atravessar a rua. Nenhum organismo suporta isso. Então eu diria assim, essas três variáveis para o ser humano nessa faixa de 18 a 65 anos, eu estou insistindo nessa questão da faixa etária, porque é diferente. Porque de 0 a 18, as necessidades do ser humano são umas. A partir dos 65, as necessidades são outras. E não é assim tão estanque quanto eu estou. Pode ser 66, pode ser 67. E de 18 a 65 anos é a idade em que a população é economicamente ativa. Então, nessa faixa de idade, essas três variáveis são fundamentais, são condições sine qua non para você ser um indivíduo que viva em equilíbrio com o mundo ou em desequilíbrio com o mundo. E aí, aquele que vive no equilíbrio, ele adota o caminho para a saúde e o outro, infelizmente, adota o caminho para a doença. Isso não está em nenhum exame. Não tem exame, não tem ressonância, não tem tomografia que Para detectar o padrão do estresse, né? É. Bom, gente, nós estamos chegando aqui ao nosso final. Né? Eu diria que eu aprendi muito hoje e eu acho que essa live tem hoje uma missão mais que especial, que foi levar você a refletir sobre isso. Né? Quando a gente acorda de manhã, a gente tem que agradecer a Deus por poder enxergar, falar, né? Antes de se preocupar com tantas outras coisas. Portanto, se a gente tem que agradecer aquilo que a gente tem como movimento, como fala, como sentido, a gente também tem que cuidar disso tudo.
Foi para isso que o Raimundo veio aqui me ajudar. Eu acho que é uma ação interessante poder então pensar sobre tudo isso, né? Peço a você, Raimundo, que deixe aí uma mensagem para o público, né? E espero que você tenha gostado da experiência, né? E que você volte aqui, que tem muitos temas que você pode com certeza agregar valor, e a Anubis só tem a agradecer aqui a sua presença. Então, eu gostei, é a primeira live que eu participo, né? E me chamou a atenção essa iniciativa sua, do pessoal e da própria Anubis, que é uma empresa privada, mas com essa preocupação em difundir a educação e difundir a educação de uma forma produtiva, de uma forma produtiva, tanto a nível pessoal como a nível empresarial. Eu diria que se as empresas brasileiras, se você conseguisse provocar uma epidemia dessa iniciativa, vamos dizer assim, e as empresas brasileiras começassem a fazer isso, tanto internamente com a sua comunidade de empregados, como você faz aqui, você já me contou que faz, como externamente, seja dentro do ramo de atuação de empresa, seja de uma forma geral, eu diria que isso vai ser o caminho muito mais peso do que lei, do que qualquer outra iniciativa. Qualquer obrigação, né? Do que qualquer obrigação. Porque é na mudança do ser humano para uma qualidade de vida boa e produtiva, que é o que nós queremos, né? Então eu lhe agradeço a iniciativa, lhe agradeço a você, ouvinte, que está aqui nos prestigiando. Ok, gente, ó, vamos encerrando aqui, tá? Essa é a ideia, assim. Aqui é uma grande confraria, a gente tem que começar, tá? Desde todo o dia, durante a semana, durante o mês, cultivar o que Raimundo falou aqui, o que a gente faz aqui, que é respeitar o outro, tá? E aí se relacionar com esse outro, né? Tem uma coordenação, uma relação de troca sadia. Por isso que nós estamos aqui, para ajudar você, para que você se cuide, senão você depois não vai ser meu cliente, né? Ou não vai ser meu amigo, ou não vai ser meu parceiro, tá? Portanto, estamos aqui para difundir a educação, sim, para fortalecer as suas escolhas, né? E dizendo sempre, Anubis, educação sempre. Portanto, tenham todos um bom dia e um bom final de semana, e muito obrigado, Raimundo. Muito obrigado também, pela sua presença. Pronto.